Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia, que acontece de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então hoje, 15/3/2021. Então nós vamos ouvir um louvor com a nossa querida Juliane e logo após nós vamos ouvir Castelo Forte, que é bom. Castelo Forte é maravilhoso. Nós vamos ouvir. Deus abençoe Manilde, Deus abençoe a todos. Castelo Forte. Foi a música que Martinho Lutero compôs.
Graça e paz a todos. Como eu já disse, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo das parábolas de Jesus. Hoje, 15/3/2021, segunda-feira, iniciando a semana, e nós hoje vamos estudar a parábola dos arrendatários da vinha arrendada. Esta é uma continuação da parábola que nós estudamos sobre aquele que diz que, filho que disse que iria e não foi, e aquele que disse que não queria ir e acabou indo. Se você quer ouvir esse hino, eu sugiro, esse foi o primeiro hino evangélico composto. O hino foi feito por Martinho Lutero, e no YouTube você encontra assim, Martim, com N, Lutero, traço, Castelo Forte é Deus, .avi. Martinho Lutero, traço, Castelo Forte é Deus, .avi. Aqui o endereço no YouTube, Martim Lutero, traço, Castelo Forte é Deus, AVI. Martim Lutero, traço, Castelo Forte é Deus, .avi. AVI. Então agora nós vamos para o estudo de hoje da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, o capítulo 21 e o 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, o Senhor vier, o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prender, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nós na Tua presença, pedindo a Tua bênção, a Tua graça para com a nossa vida, pedindo que a Tua bênção seja conosco, pedindo que nos dê luz, graça, inspiração, para que possamos, ó Deus,
fazer a tua obra. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da vinha arrendada. Jesus, qual é o contexto? Nós vimos que Jesus está ensinando no templo. Os fariseus e os escribas e os principais sacerdotes, quem eram os principais sacerdotes? Era assim: tinha um sumo sacerdote, que nos dias de Jesus era colocado era tirado dentre os saduceus, a elite do judaísmo, por Roma, e colocado no cargo como sacerdote. Então era Roma agora quem escolhia. E Roma só deixava essa pessoa exercer o sacerdócio enquanto ele estivesse fazendo a vontade romana. Então muitos sacerdotes eram destituídos do cargo. E esses sacerdotes continuavam com grande influência, mesmo depois de terem sido destituídos do cargo. E eles são chamados de os principais sacerdotes. São aqueles ex-sumos sacerdotes e que agora fazem parte da liderança. E os fariseus, que eram os mais escrupulosos, os mais religiosos de todo, em todo lugar eles estavam. Então, eles chegam e perguntam: com que autoridade você faz isso? E aí Jesus pergunta se o batismo de João era de Deus ou dos homens. Eles dizem que não sabem. Jesus conta a parábola dos dois servos, e agora Jesus vai contar uma parábola para ensinar a eles e a nós. Jesus diz assim: ouvi ainda outra parábola. Então Jesus gostava de emendar uma na outra. Vai mexer com o homem, e aí não dá muito certo mexer com Jesus Cristo. E o bom é porque quando mexiam, ele nos ensinava. Então ele vai falar de um homem agora que plantou uma vinha, uma plantação de uvas. Certo? E ele diz, naquela época, como é que era. Circundou-a de um valado, ele plantou uma vinha. Ao redor criava-se uma cerca viva. O que é isso? Era uma cerca. Ele plantava ao redor da vinha espinhos, plantas que fossem espinhosas. Então ele fazia uma cerca plantando estas plantas cheias de espinhos para evitar que os animais entrassem e comessem os frutos da vinha, que era a uva, e para evitar também que os ladrões entrassem. Então ele construía, ele plantava ao redor uma espécie de muro vivo. Lá no desafio nós tínhamos isso, um muro vivo, mas só que era de bananeiras, para evitar que as pessoas vissem o meio da rua. Então aqui era comum. Oi, Robson, que alegria, né? Deus abençoe, Robão. Deus abençoe a você, irmã Jaqueline. Eu fiquei muito feliz. Então naquela época eles plantavam essa barreira de espinho que cercava toda a vinha onde as uvas estavam plantadas. Circundou de um valado, construiu nela um lagar. Naquela época era comum ter um lugar onde tinha pedras, então eles cavavam, esculpiam ali na pedra um lugar. Esse lugar tinha embaixo ou uma vasilha ou uma talha de pedras, e tinha um lugar por onde escorria. Então, naquele lagar era o lugar onde se colocavam as uvas, e depois as pessoas iam pisar essas uvas, e pisando essas uvas, o líquido descia para aquela vasilha, a gamela que estava lá embaixo.
e edificou uma torre. Era comum você edificar nas plantações uma espécie de cabana, para que um vigia ficasse lá observando dessa torre. Quando a gente pensa em torre, a gente pensa em castelos. Mas a torre era uma espécie de cabana, alta, onde um vigia ficava lá observando para que o ladrão não viesse roubar as uvas. Então aquele homem construiu tudo isso pertencia a ele, e ele arrendou. Então naquela época era muito comum os contratos de arrendamento, onde a renda era dividida entre o arrendatário. Então dependia muito do tipo de contrato. Então ele arrendou essa vinha e ausentou-se para longe, Jesus diz. E aí chegou o tempo dos frutos, ou seja, chegou a época da colheita. E todo mundo sabe que primeiro nós fazemos a interpretação, para depois fazermos a aplicação. Porque hoje tem muita aplicação e pouca interpretação. E quando você não tem uma interpretação segura, você caminha em solo movediço. Então você pode errar em tudo. Então é muito necessário que antes da gente fazer as nossas aplicações, que a gente faça uma interpretação. Então, chegando o tempo dos frutos, ou seja, a época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Ou seja, agora era a hora dos arrendatários pagarem pelo arrendamento da vinha, com os frutos. Mas o que aconteceu, eu já disse que nas parábolas existem coisas que chocam, justamente para chamar atenção. Jesus não contava uma história que fosse óbvia. Ele contava uma história que era comum, que podia acontecer, que fazia parte do dia a dia. Por isso, parabalo, parar, jogar ao lado de, e balo, jogar. Então, só que quando ele contava essas parábolas, que eram coisas que as pessoas conheciam, dentro dessas coisas conhecidas, ele mudava o enredo para chamar atenção, para que os ouvintes ficassem alerta. Porque quando você conta algo que todo mundo já conhece, o povo acaba perdendo o interesse. Mas quando você conta, porque a parábola, quando a gente estuda a interpretação, que é hermenêutica, o mais próximo no Brasil que nós temos das parábolas são as piadas. Então a piada é algo que você sabe que é do dia a dia, comum, mas você tem que entender, porque senão não vai dar risadas. Então você tem que entender, tem que saber do contexto. Senão não vai compreender nada. E a piada a pessoa só entende no fim. No começo da piada tudo é comum, mas no fim é que você vai entender. Então as parábolas, Jesus vai mudar, ele vai dizer o seguinte: não era normal você mandar buscar a renda e os agricultores não pagaram. Então Jesus diz: chegando o tempo, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, aí aqui chama a atenção de quem está ouvindo, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Foi uma reação hostil. Mas o Senhor continuou. O dono da vinha. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhes o mesmo.
Ou seja, aquele povo não mudava. Aquele povo tinha um pecado recorrente. Eles se apoderaram do que não era seu. E agora, tantos quantos mandem, eles matam, eles ferem, eles são hostis, eles estão tratando a vinha como se fosse deles. Esqueceram que ela era arrendada. Aí diz, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então veja que esse povo é um povo que não muda. É um povo que mata os primeiros enviados, mata o segundo e vai matar o filho. Então há pessoas que elas nunca mudam. Há pessoas que persistem no erro e elas não mudam. Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que mudam, as pessoas que percebem que estão erradas, e aquelas pessoas que endurecem o coração e que não mudam, não tem marcha ré. Vão em frente até sua destruição. E Jesus está contando a história. Veio o filho e eles disseram, é agora, vamos matar e vamos ficar com a vinha de vez. Vamos roubar a vinha. Nem que para isso a gente tenha que eliminar o herdeiro. Então eles não tiveram respeito algum. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aí Jesus agora contou essa história. Eles não entenderam até aí. E está a multidão. Lembre-se, Jesus está ensinando no templo. Tem uma multidão ouvindo. A liderança judaica. Jesus contou essa história. E aí Jesus faz uma pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Jesus contou a história, ninguém sabe ainda quem é quem. E aí eles vão responder, a multidão vai responder. O povo que está ali ouvindo vai responder. O auditório de Jesus. Eles, o que vai fazer com esses homens? Aí eles próprios respondem. Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus. Isso aqui é o povo que está respondendo. Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhes deem os frutos. Então Jesus disse, que fará? Esse homem plantou essa vinha, teve todo esse trabalho, depois arrendou a vinha, os homens prometeram que iam pagar, quando ele mandou buscar os frutos, a parte dele na vinha, os homens espancaram os primeiros, mataram outros, depois ele mandou um segundo grupo, mataram também, depois mandou o filho, eles disseram, vamos matar. E aí Jesus faz a pergunta, o que o dono vai fazer? Que atitude o dono deve tomar? E aí eles mesmos respondem, o auditório de Jesus, a multidão que está lá, baseada no que eles acabam de ouvir, eles dizem, olha, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros, que a seu tempo lhe deem os frutos. E aí Jesus agora vai fazer a aplicação. Então o dono da vinha é Deus. A vinha é o reino. O reino foi arrendado a Israel. A liderança, esse povo de Israel, Deus enviou os seus mensageiros
Moisés, Arão e tantos outros. Depois enviou um número ainda maior, os profetas. E depois eles desrespeitaram a Moisés, mataram profetas, açoitaram profetas, perseguiram os profetas. E agora Jesus está chegando e Jesus diz: vocês não mudaram. Vocês, durante toda a história, vocês nunca mudaram, vocês continuam do mesmo jeito. Na geração após geração, uma geração vai, a outra vem, como diz Salomão, mas não há mudança. Esse é o grande problema do nosso mundo. É que as mudanças não são para melhor, são para pior. Parece que cada pessoa que está vindo pior. Gente que diz assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Gente que acha bonito dizer que não se arrepende, que não muda. Gente de coração endurecido, gente que perdeu o bom senso. Esses homens aqui eram de mau caráter. Eles sabiam que a vinha não lhes pertencia, mas agiam como se eles tivessem plantado, como se eles fossem os donos. E quanta gente, principalmente no meio da liderança, que sabe que as ovelhas não são suas, que a igreja verdadeira não lhes pertence, que o reino não é deles, mas agem como se fossem os donos. E aí maltratam, agem de forma rigorosa, expulsam as pessoas, humilham, e quem não anda segundo os ditames deles, tá em maus lençóis. Por quê? Porque eles esqueceram que eles não são os donos da vinha. Eles imaginam que são, e por isso podem fazer e desfazer. E quanta gente está sofrendo na mão de liderança que pensa que é a dona, o dono da vinha. Então, eu e você precisamos saber, principalmente nós pastores, que nós não somos os donos. Que a vinha do Senhor foi emprestada a nós, para que nós demos a Ele os frutos. Ele é o dono. Ele é que manda. Não sou eu que mando. Não sou eu que dito as regras. Não sou eu que estabeleço as cláusulas do contrato. É Ele. E quantas pessoas hoje esqueceram? Deus só governa da boca para fora. Na verdade, quem decide tudo são os arrendatários da vinha. E esses arrendatários, muitas vezes, têm um mau caráter. Porque quando eles foram arrendar a vinha, já tinham o desejo de tomá-la. Ou esse desejo cresceu no coração deles à medida em que eles viram a vinha crescendo, os cachos de uva imensos. Então surgiu no coração deles o desejo de dizer: olha, essa vinha é nossa. Esta vinha é nossa. Quando nós chegamos,
os cachos de uva, a plantação estava feita, mas ainda não tinha frutificado. E aí, agora os cachos de uva são enormes. Então, agora esta vinha é nossa. Nós vamos usar o uso capião. Só que eles esqueceram que eles tinham assinado um contrato. Mas o seu mau caráter, porque caráter, meu amigo, ou você tem um bom caráter ou você tem um mau caráter. E aqueles homens, quando viram aquilo, seu caráter aflorou. Não, a vinha é nossa. E ai de quem aparecer aqui. Então, cada dia, eles foram se sentindo mais senhores da vinha. E quantas vezes nós nos achamos mais donos dos outros? Mais donos. Todos nós temos a mania de ser senhor. Todos nós sabemos que nada do que nós temos é nosso, mas a gente acha que é. A gente esqueceu que tudo que nós temos veio de Deus. Paulo diz: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te gloria? Então, o lugar onde eu moro foi presente de Deus. O carro que eu ando, presente de Deus. A vida que eu tenho, presente de Deus. Mas há uma tendência em nós de esquecer. E de achar, é meu, é minha, eu sou dono, eu sou proprietário. E Israel cometeu o mesmo erro. E como eles queriam aquilo para si, estavam dispostos a eliminar qualquer pessoa que tentasse pegar o que era deles. Então estavam dispostos a fazer qualquer negócio para se manterem ali. E quanta gente faz qualquer negócio para se manter no poder? Quantos políticos, quantos empresários, quantos profissionais, quantos cristãos, quantos pastores, quantos padres, quantos líderes religiosos fazem qualquer negócio para se manter no poder? Quanta gente está disposta a fazer qualquer coisa para se manter no poder? Porque não sabem que não é deles, mas agem como se fosse. E aí, Jesus agora diz o seguinte: olha, vocês mesmos deram a resposta. Então, Deus é o dono da vinha. Essa vinha foi arrendada a Israel, mas eles não deram os frutos. E agora o povo está começando a compreender, principalmente a liderança. E o povo também. E Jesus diz: olha, mandou seus servos, os profetas, mandou Moisés, mandou os profetas, e agora eu venho. Mas eles só pensam em matar. O jeito que eles têm é apagar qualquer pessoa que vem para trazê-los, para chamá-los à razão. Então, se tem uma coisa que faz raiva, se tem uma coisa que enfurece, se tem uma coisa que tira do sério, é quando alguém está cego, é quando alguém está errado e alguém vem e lhes mostra o erro e denuncia o erro. É por isso que nós vivemos numa sociedade calada. Nós vivemos numa sociedade com medo de morrer. Numa sociedade que sabe muita coisa, mas que não vai dizer. Não é doido. Não quer morrer. Porque sabem que se disser, morre. Então tem muita gente que sabe de muita coisa,
mas não diz porque sabe que se disser, vai atrair sobre si ira. Então, qual era a diferença? É que os profetas, é que Moisés, os profetas e Jesus tinham a coragem de denunciar o erro. Tinham a coragem de expor sua vida e de arriscar a vida dizendo assim, olha, não vou me calar diante do mal. Não vou me omitir diante do mal, vou denunciar o mal. E aí, como Jesus estava denunciando o mal da nação, o povo queria matá-lo, como de fato fizeram. Como fizeram com os profetas, porque não resistem. E até hoje, quando você denuncia a maldade, a perversidade, né, de muita gente, você passa a ser persona não grata. Você passa, as pessoas querem pregadores que vão em suas igrejas e passem a mão na cabeça do povo e os elogiem, e aí há uma rasgação de seda. Mas pouca gente tem a coragem de dizer a verdade, de chegar e dizer, olha, eu não preciso, para falar a verdade, ofender ninguém. Eu preciso simplesmente expor a Bíblia. Assim como Jesus. Jesus chegou e disse, pessoal, o que vai fazer o dono da vinha? O que ele vai fazer? O que ele deve fazer? E eles mesmos deram a resposta. Ele disse, dará afrontosa morte a esses aí e arrendará a vinha a outros que deem seu fruto. Esses aí não estão dando. Aí Jesus diz, já que vocês entenderam agora o que eu devo fazer, Jesus vai fazer a aplicação. Lembre-se, aqui vai uma dica de pregação. Primeiro você faz a interpretação. Depois você faz a aplicação prática. E depois você vai ver o resultado. Diz-lhe Jesus, nunca leste na Escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por ângulo pelo Senhor, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso aqui, essa explicação da pedra lá no Salmo, ela serviu para ajudar demais aos cristãos. É tanto que você vai ver em muitos contextos diferentes a aplicação. Existia, na verdade, na construção de um edifício, duas pedras. Uma pedra que ficava no alicerce e uma pedra, que possivelmente seja essa aqui, bem grande, que ficava no alto das paredes, que unia as paredes e que garantia a segurança da casa. É como hoje. Hoje as pessoas fazem uma casa bem grande e aqueles que querem fazer uma casa segura, além de fazer um bom alicerce embaixo, eles fazem uma cinta em cima. Para quem não sabe, quando chega lá no alto da parede, eles juntam, eles fazem em cima uma espécie de coluna deitada que amarra todas as colunas uma à outra. E aí eles enchem de cimento, de concreto. E aí aquelas paredes ficam seguradas em cima por aquela cinta. Aí dali de cima daquela cinta, então uma coluna está ligada à outra e há por toda a parede, no quadrado da casa, essa cinta que vai dar segurança, segurar as paredes e durabilidade. E que muitas vezes você usa até para construir um segundo andar. E dali as pessoas levantam. Então existe um alicerce bom. Então nos dias de Jesus tinha uma pedra embaixo e tinha uma pedra que segurava as paredes, que é como hoje nós temos a cinta. Então quando você ia construir um edifício mais rebuscado, maior,
você colocava essa pedra que segurava as paredes. Então essa pedra era que ia dar a garantia de que a casa não iria ruir. Então tinha uma pedra em cima e uma pedra embaixo. E aí ele diz assim, e o edificador cortava essa pedra lá na montanha e mandava para o construtor. E o construtor avaliava e dizia se queria ou não. Então Deus corta Jesus, que é a pedra, manda para os construtores, que são o povo de Israel, mas eles não aceitam. Então esta visão da pedra ajudou o povo a entender, os antigos a entenderem o porquê da rejeição de Jesus. Porque muitos cristãos não entendiam, que a gente pensa que é só nós que não entendemos muita coisa. Muita coisa os cristãos não entenderam, eles não entendiam assim, por que Jesus é o Messias, eu creio nele. Então, por que o povo não creu? Aí o Espírito Santo, usando homens, disse, aqui no Antigo Testamento estava previsto que não iriam crer. A pedra que os edificadores rejeitaram. Então já estava predito. Aí foi que acalmou o coração do povo, sabendo, não, muita gente iria rejeitar, principalmente a liderança. E aí você já pode imaginar como é que estão os líderes de Israel, como é que estão os fariseus, como é que estão os sacerdotes, os principais, está todo mundo ali com raiva, está todo mundo ali se doendo de ódio. E aí Jesus diz, portanto, para concluir, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Foi isso que vocês responderam? E será dado a uma nação que deu seus frutos. Então muita gente pensa que foi tirado de Israel para dar aos gentios. Não. Foi tirado daqueles que receberam o reino. Deus disse lá no Êxodo, farei de vocês um reino sacerdotal, mas dentro da nação de Israel, muita gente rejeitou a pedra angular, rejeitou a pedra que sustentava, e por isso eles foram rejeitados como filhos do reino. Mas muitos creram. Muitos que não eram da liderança, muitos que não eram religiosos, muitos que não tinham poder, muitos que não tinham influência social, muita gente que se achava fora do reino, agora está dentro do reino. Porque agora o reino é de quem der fruto. E esse reino vai começar com os verdadeiros israelitas, que diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, ali está dizendo o seguinte, veio para a nação. Porque muita gente interpreta errado esse texto. Veio para a nação de Israel. E a nação de Israel como um todo que devia receber, não recebeu. Principalmente a liderança rejeitou. Jesus diz, mas a todos que o receberam. Todos que o receberam, passado. Todos que o receberam dentro de Israel. O todo não aceitou, mas muitos aceitaram. Muitos aceitaram. E aí o reino agora muda de mãos. O reino que estava nas mãos da liderança, dos religiosos, agora passa para aqueles que estão sob o governo de Jesus Cristo. Agora o reino não é mais um reino literal, físico, é um reino espiritual, é o reino de homens e mulheres. E esse reino vai se abrir também para que judeus e gentios entrem nele, mas primeiro é de judeus. Então veio para o que era seu, veio para o todo.
O Messias era para que toda a nação cresce, mas a nação como um todo não creu. Mas muitos, lembre-se que até Cornélio só tinha crente judeu. Muitos o receberam. Então ali não está falando de nós, gentios. Ali está falando de que a nação como um todo não recebeu, mas muitos dentro da nação, diz assim, veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam. A todos, não diz a todos que receberão, a todos que o receberam. Porque Pedro recebeu, João recebeu, Tiago recebeu, as mulheres receberam, mas todos que o receberam deram os direitos de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? Os que creram no seu nome. Então o judeu que creu, esse agora tem o reino. Por isso é que Jesus diz, Pedro, eu te darei as chaves do reino. Você vai abrir primeiro para os judeus da diáspora, que eram judeus que viviam fora da Palestina. Depois, Pedro vai abrir para os gentios. E aí Jesus diz assim, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí ele diz, portanto vos digo, que o reino será tirado e dado a outro, a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. A ideia é de uma pedra, e alguém com um jarro de barro, solta o jarro, e o jarro cai em cima da pedra. E quando aquele jarro de barro cai em cima daquela pedra, ele fica totalmente em pedaços. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão cair sobre mim. Vocês vão me matar por mão de romanos, como vocês fizeram sempre. Mas vocês é que vão ficar só o pedaço, só os pedaços. São vocês. O juízo vai ser grande. E o juízo aconteceu no ano 70. Quando Tito Vespasiano veio, e diz a história que 1 milhão de judeus foram crucificados. E aí, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, aí aqui já está falando da segunda vinda. Primeiro está dizendo, quem cair sobre ela, vocês estão caindo sobre mim, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. E no ano 70 vocês vão começar a colher aquilo que vocês estão plantando. O que diz? Lá no texto diz assim, o Senhor enviará os seus exércitos. E a Bíblia diz, se você não assistiu, assista ontem, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres, os romanos. E agora Jesus diz, quem cair sobre essa pedra, vocês vão cair sobre mim. Vocês vão matar-me, porque eu vos digo a verdade. Porque vocês não suportam a verdade. Então, tem um monte de gente que afronta Jesus Cristo. Tem um monte de gente que não tem o bom senso e que estão falando mal de Jesus Cristo. E o aviso é, cuidado, porque quem cair sobre essa pedra, não é a pedra que se destrói, é o vaso de barro. Tenha cuidado quando for atacar o Cristo. Tenha cuidado quando for atacar as Escrituras. Você que é teólogo liberal, que descrê no Jesus da Bíblia, você que escreve livros e mais livros para tentar negar a autoria dos textos,
Você que ao invés de estar procurando edificar o povo de Deus, está servindo de instrumento de destruição, com a sua teologia liberal, com a sua incredulidade disfarçada sob o manto do academicismo. Tenha cuidado, porque quem cair sobre esta pedra vai se arrebentar, vai virar pedaços. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então o judeu se deu mal, e todos que caíram sobre Jesus se deram mal, mas tem ainda o segundo tempo. Tem ainda a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo, onde ninguém vai cair sobre ele, onde ele vai cair sobre as pessoas. E ele vai reduzir a pó todos aqueles que se levantam, que acham que a vinha é sua, que acham que são os donos do mundo, que acham que tudo que tem é seu, e que eles devem guardar, e que eles têm poder para humilhar os outros, para tripudiar, para injustiçar, e que isso vai ficar tudo do jeito que está. E você que foi injustiçado, humilhado, você que as pessoas acharam que eram poderosos para fazer tudo isso, e que podiam pisar, podiam amassar você, e que você olha e diz assim: Senhor, como é que pode? Eu fui humilhado onde não devia, eu fui injustiçado onde não devia. Senhor, mas por que o fulano se acha o dono? O fulano se acha a segunda pessoa da Trindade, o fulano se acha o Senhor. Ele não lembra que ele não é o dono da vinha, mas ele age como se fosse. E atropela como tratou qualquer pessoa que tentar abrir-lhes os olhos, que tentar falar. Eles não mudam. Eles jogam fora, eles perseguem, eles pisam a moda antiga. Eles caluniam. O que vai acontecer? Jesus, tenha calma. Caíram sobre você. Caíram sobre mim. Mas eu vou cair sobre eles. Eu vou voltar. E aí todo mundo saberá de quem é a vinha. E aí nós vamos ter uma conversa, eu e esses a quem eu arrendei a vinha. E aí eu vou ter uma conversa com os líderes, de como eles trataram os liderados. E aí eu vou ter uma conversa com os injustos. E aí, olha o que acontece no texto. Sempre as parábolas vão ter uma reação, positiva ou negativa. Parábola é como espelho, eu já disse. E os principais dos sacerdotes, a elite do poder, e os fariseus, que eles são inimigos, porque os sacerdotes são saduceus, e os fariseus não, são outra ala, mas contra Jesus eles unem forças, né? O inimigo comum. Ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Agora eles entenderam. Eles perceberam: rapaz, ele está falando da gente. Esse negócio aí é com a gente. Mas Jesus, ele não dava nome aos bois. Tem um monte de gente que fala e dá nome, e cita o nome, não. Jesus conta uma história e não cita o nome de ninguém, e deixa que a carapuça caia em quem deve cair. Aí diz assim: e pretendendo prendê-lo, ó, não mudam de jeito nenhum, não tem jeito. Eles sempre são os mesmos. Lá em Malaquias, Deus diz assim: eu não mudo, ó Jacó, por isso vocês não são consumidos. E tem um jogo lá de palavras que é mais ou menos assim: eu não mudo e vocês não mudam. Eu sou sempre Deus, vocês são sempre iguais a Jacó, trapaceiros. E Deus diz: não há mudança nem em mim, nem em vocês. Vocês não mudam.
Eu continuo sempre bom, vocês continuam sempre não prestando. Então, continua a mesma coisa aqui. Esse povo, desde os dias de Abraão, continua ruim. Porque o grande herói da Bíblia é Deus. Pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, não prenderam Jesus e não mataram naquela hora, porque tinha uma multidão ali, e eles perceberam que a multidão estava do lado de Jesus, que você vai ver que a multidão é volúvel. Quando a coisa aperta, essa multidão que estava do lado de Jesus, ela vai dizer, crucificam, crucificam. Quando Pôncio Pilatos prende a Jesus, a multidão passa para o lado de Jesus. Então tenha cuidado com a multidão, que a multidão, ela está do teu lado por algum tempo. E você ainda está reclamando, rapaz. Você está aí, pastor, eu tinha uma multidão do meu lado, agora estou sozinho. É assim. A multidão, ela está com quem é popular no momento. Jesus está sendo popular, então a multidão está do lado dele. Mas na hora que Jesus é preso e acusado, né, e ele pode pegar a morte, ninguém quer se associar a ele. Até os discípulos vão embora. Então não se admire e se o povo te deixar na hora da dificuldade. Deixaram o mestre. Jesus disse, se ao madeiro seco fazer isso, imagine ao madeiro verde. Então, qual é a lição desta parábola? É que tudo que existe pertence a Deus. E que o que eu tenho, o que você tem, é apenas um empréstimo. É apenas cedido por um tempo. E nós temos que dar contas. Nós temos que fazer isso que nós recebemos render. Sem nunca esquecer que nós não somos os donos. E agir sempre como servo. E nunca agir como senhor, mas como servo. E saber que vai chegar uma hora onde a gente vai ter que entregar os frutos. E saber que se nós não fizermos isso, Deus toma a vinha. E saber que se o mundo cristão não fizer isso, Deus vai levantar outros. E saber que se eu não der o fruto esperado, Deus levanta outro. Por quê, pastor? Porque Deus não depende de mim e de você. Porque se eu e você não fizermos, Deus levanta outro que faz. Porque João Batista disse, Deus tem poder para até das pedras levantar filhos a Abraão. Então eu tenho que me preparar e dizer, Senhor, quantas vezes eu agi como dono e agora eu quero agir como servo. E eu quero entregar os frutos na extração própria. Por favor, não tire-me do reino. Não me exclua do reino. Me ajude a cada dia mais estar dentro do reino, debaixo da tua vontade. Nunca deixe que eu me volte contra o Senhor. Nunca deixe que eu ensine o contrário ao que o Senhor ensinou. E quando tu vieres, que eu possa estar em obediência, para que eu não seja reduzido a pó. E que você possa dizer, Senhor, vai haver justiça. Pode demorar um pouco, mas a justiça será feita, e não será vingança, será justiça. Enquanto você esperar por vingança, ela não vem. Mas quando Jesus vier, tudo que está torto, tudo que foi mal feito, tudo será endireitado. Tudo. Então nós teremos um mundo idealizado por Deus. E a Bíblia diz, ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Então aguardemos a vinda do Messias. E o nosso Senhor Jesus Cristo porá a casa
em ordem. E nós que somos líderes, e nós que somos pastores, tenhamos o cuidado, porque sobre nós pesa a responsabilidade de liderar como servos, de demonstrar ao povo a nossa atitude de servo, para quando o Senhor chegar, nos encontrar servindo assim, e que Ele possa dizer: servo bom e fiel. Então lembremos, a vinha não nos pertence. A vinha pertence ao Pai. E Ele vai cobrar de mim e de você o fruto. E está chegando o dia em que Ele vai cobrar o fruto. E você que não é cristão, Deus tem mandado tanta gente falar com você. Deus tem falado com você pelo rádio, pelo podcast, pela internet, pelas várias plataformas, por amigos, por uma infinidade de maneiras. E que tipo de gente você é? Igual a esses que não voltam, que não se arrependem? Ou você é daqueles que ainda ouve a voz de Deus? Então, se você é daqueles que a voz de Deus te tocou hoje, arrependa-se. Diga: Senhor, eu agi erradamente. Durante toda a minha vida, eu agi erradamente. Eu agi pelo ódio, pelo poder. Eu passei por cima das pessoas, eu as humilhei. Eu tratei como se eu fosse um Deus, que todo mundo tinha que girar em torno de mim. Eu machuquei muita gente. Eu usei do poder para triturar muita gente. Eu derrubei muita gente. Eu quebrei o coração de muita gente. Eu toquei o terror em muita gente. Mas eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo profundamente. Arrependa-se hoje. E creia que Jesus morreu para pagar os seus pecados. Você que está desviado, reconcilie-te com o Senhor. Fala com Ele agora. Você que tem sido um cristão, mas um cristão arrogante, prepotente, que pisa as pessoas, que humilha, que magoa, que se acha senhor sobre elas, que acha que você e sua casa são os donos da comunidade, que a comunidade é uma espécie de capitania hereditária, é um feudo, que é algo que vai passar de pai para filho, de filho para neto, e você acha que você é o senhor da igreja, o dono do povo, o dono das ovelhas, que pode dispor delas, que pode ordená-las de forma tirana, que pode humilhá-las, que pode tirar e colocar quem você quiser, sem orar, sem pedir direção de Deus, que faz e desfaz, que a sua casa é o QG, que você manda e desmanda e todo mundo tem que te obedecer. E você que pertence a um grupo que você dá sempre apoio, diz sempre sim aos desmandos, Deus nos chama ao arrependimento, a termos a coragem de dizer assim: não, estou fora da injustiça, não sou o dono da vinha. Que Deus possa nos abençoar. Você que não é cristão, receba Jesus Cristo. Ele sim é o verdadeiro dono. Se você se decepcionou com religião, saiba que tem muita gente decepcionada. Saiba que eu já me decepcionei com muita gente. Mas também eu encontrei muita gente boa.
E eu aprendi a olhar para os que são tremendos, aqueles que temem a Deus. Então, Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos aula do Seminário Teológico à Distância, do ESTAD, 92037604. Então, faça sua matrícula. Se você ainda não se matriculou, faça sua matrícula. E nós vamos começar, agora no meio do ano, um curso profundo de grego bíblico, o grego koiné. E este grego bíblico durará 2 anos, começando do zero, com aulas devagar, com aulas onde você vai aprender para poder interpretar a Bíblia melhor ainda. Então, de 2 anos, e nós já estamos com pessoas que fizeram a sua pré-matrícula. Então, provavelmente nós vamos começar em junho. E se você quiser fazer a sua pré-matrícula, certo? Você não paga nada, você apenas dá seu nome, o endereço de e-mail, e aí o seu nome já entra na lista daqueles que vão fazer, porque vai ser para 30 pessoas. Vai ser fechado, vai ser pelo Google Meet. Então, 30 pessoas pelo Google Meet, certo? Então, se você quer fazer a sua pré-matrícula já, para não correr o risco de você não ter em cima da hora, não paga nada. Então, você só vai pagar quando começar o curso. Então, liga para 9203, o mesmo WhatsApp, e diz: olha, professor, eu queria fazer a minha pré-matrícula para o curso de grego de 2 anos. Aí vai ser tempo. Vai ser um encontro por semana, mas nós vamos estudar grego durante 2 anos, certo? Então, para quem realmente quer interpretar a Bíblia, eu recomendo. Deus abençoe, fique com Deus e se inscreva lá no canal. Nós temos quase 500 mensagens lá no canal do YouTube Gilberto Rebouças. Escreva tudo minúsculo, Gilberto Rebouças. Bolsas não é com L não, com U. Rebouças, com C cedilha. R-E-B-O-U-C cedilha A-S. Rebouças. Vai lá, inscreva-se. Então, hoje à noite e amanhã, aula de grego para as turmas de quarta e sábado, sempre às 20 horas, aqui. Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.